pessoal, professor Wander Duarte, aqui no aulad.com.br, para a nossa quinta aula. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com os princípios arquivísticos, beleza? Vamos lá, vamos trabalhar com esses princípios aqui, ó. Princípio da proveniência, princípio da cumulatividade, princípio da indivisibilidade, princípio da organicidade, princípio da unicidade e princípio do respeito à ordem original, respeito aos fundos. Presta atenção, vamos lá. Princípio da proveniência ou do respeito aos fundos. Pessoal, aqui vocês podem prestar atenção na palavra misturado. Vamos lá. O arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não pode ser misturado ao de outras entidades produtoras. Princípio da proveniência. Então, aquela documentação, ela não pode ser misturada com outra documentação. Eu tenho que respeitar a proveniência, de onde ela veio, aquela documentação, ela tem que continuar unida, não pode ser misturada. O que é o fundo, pessoal? O que é o respeito ao fundo? O fundo é o conjunto de documentos de uma mesma instituição. Nós chamamos de fundo todos os documentos ligados àquela instituição ou pessoa, né? Aquela instituição coletiva, beleza? O que é um fundo aberto e um fundo fechado? Damos destaque aqui também. Vai aparecer na questão do concurso. Fundo aberto e fundo fechado. O fundo aberto é aquele fundo que recebe ainda a documentação, que a empresa ainda está ativa, então ainda está acumulando documentação. E o fundo fechado, pessoal, o fundo fechado é o fundo da empresa, da instituição, da pessoa, né, que não tem mais funcionamento. A pessoa, na verdade, estaria morta, né, mas da empresa que não está mais em funcionamento, então é o fundo fechado. Fundo aberto, ainda em atividade, ainda produzindo, ainda recebendo documentação. E o fundo, então, fechado, é aquele que não tem mais atividade. Fundo aberto, atividade, e fundo fechado, sem atividade. Certo? Então, o primeiro princípio, o princípio da proveniência e do respeito aos fundos. Tá? Respeitar o fundo. Importantíssimo isso. Princípio da cumulatividade. Esse princípio, o arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica. Progressiva, né? Natural e orgânica. A gente vai falar ainda em organicidade, mas aqui a gente vai pensar em orgânico, a palavra orgânico, na questão do corpo, né? A questão da estrutura da empresa. Então ela tem que ser orgânica. Princípio da indivisibilidade. Os fundos de um arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida. Beleza? Princípio da organicidade. Um documento de arquivo retirado do seu conjunto perde muito do seu significado. A questão do contexto em que ele foi criado, um documento fora, sem eu ter um entendimento primeiro do fundo, e aí a gente vai falar mais à frente, mas do fundo, da série documental, esse documento ele perde o sentido, então, da organicidade. Ele é criado dentro de uma organização, dentro de uma instituição, e fora dela ele perde o seu sentido. Certo? O princípio da unicidade. A conservação do caráter único do documento de arquivo em função do contexto em que foram produzidos. Então, o caráter único, né, do documento de arquivo em função do contexto. E por último, pessoal, o princípio do respeito à ordem original. Os documentos devem ser mantidos no arquivo na mesma ordem em que lhe foi atribuída nos setores que os criaram. Isso aqui é bem importante porque muitas vezes lá no arquivo corrente, né, no setor de produção, o documento não está bem organizado, essa gestão documental. Mas o princípio do respeito à ordem original, ele é fundamental numa política arquivística. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Não esqueça, compartilhe, certo? Siga e curta. Um abraço. Professor Wander Duarte no aulad.com.br. Quase terminei a aula sem